Por que não pode existir verdadeiro cristão com alinhamento à política esquerdista? Porque ser cristão significa que você tem valores absolutos. Ela não pode realmente defender isso e ser cristã. Por que não pode existir verdadeiro cristão com alinhamento à política esquerdista? Ixi, agora política no meio, Lene. Eita! Vocês estão Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia, Bom, então, primeiramente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu acho que o Brasil vive um momento difícil. Brasil, Polarização. O mundo inteiro está mundo assim. inteiro. A questão da polarização. Está esticando demais a corda. Eu conheço casos em que famílias não conversam mais uns com os outros. Amigos que se tornaram inimigos. Parece-me que as pessoas perderam a capacidade de conviver com o diferente, conviver com o não igual, de amar aquele que pensa diferente dele. Então eu creio que está passando a hora de nós começarmos a construir pontes mais do que levantar muros. Esse é o primeiro ponto. Quando a pessoa diz que se é possível ser um cristão e ao mesmo tempo alinhado à esquerda, nós precisamos parar para pensar o seguinte: o que é esquerda? Ideologicamente? O que ele está falando de esquerda? Se ele está falando de esquerda, uma linha ideológica que defende aquilo que o cristianismo proíbe, por exemplo, eu defendo o aborto. Acho que o feto, como disse certa feita uma ministra de Estado aqui no Brasil, é uma verruga pestilenta. Nossa, ela falou isso? Falou isso. Que tem que ser tirado, ela quiser. A mãe é o dono do corpo, ela faz o que quiser do corpo dela. Se a pessoa defende isso. Se a pessoa defende, por exemplo, nessa questão da ideologia de gênero que vale tudo. Vale tudo. Se a pessoa defende a confusão do casamento, o que é casamento? Se a pessoa defende que qualquer religião é boa, se a pessoa defende todas essas confusões éticas, morais, que povoam, ela não pode realmente defender isso e ser cristã. Porque ser cristão significa que você tem valores absolutos. Não estou dizendo com isso que o político de direita é certinho, que não tem erro, não tem pecado. Estou falando disso. Estou falando de pessoa. Estou falando de ideologia. Conceito. Um cristão precisa ser o quê? Ele tem que ser a favor da vida, ele tem que ser a favor da família, ele tem que ser a favor da liberdade, ele tem que ser a favor da dignidade da vida, desde a vida intrauterina, desde a concepção, ele tem que ser a favor do trabalho, tem que ser a favor da honestidade, ele tem que ser a favor daquilo que é justo, legal, correto. É claro que não tem político, nem ser humano, perfeito. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Agora, existem bandeiras que são afinadas com os valores cristãos, existem bandeiras que não são afinadas com valores cristãos. Aqui, ó, cristão de esquerda colocou uma coisa aqui, ó. Esquerda é amor, dividir, ajudar o próximo. Jesus estaria mais alinhado à esquerda, ele disse. Se ele está entendendo esquerda, é isso aí, que é amar o próximo e dividir. Então não tem problema. Isso aí não é esquerda ideológica que nós estamos falando aqui. Então, por exemplo, isso mudou muito, o Vilela, de um tempo para cá. Eu morei nos Estados Unidos, fiz meu doutorado lá no ano 2000, 2001. Então nós temos dois partidos lá. Republicano e tem mais até, mas os mais principais. relevantes são democratas e republicanos. Republicanos. Vamos dizer, a diferença era muito tênue entre uma questão social e outra mais liberal, economicamente falando. Quando você fala em esquerda hoje, não é mais essa bandeira que eu colocou aí, de cuidar do próximo, de cuidar do mais necessitado, de ter uma política mais endereçada à questão social, que aprovamos, apoiamos, está corretíssimo, corretíssimo. Agora, quando ele está falando de esquerda ali, é outra coisa. São de valores, são de ideologias que estão graçando na sociedade
que estão na contramão dos valores cristãos. Mas é difícil a pergunta dele, porque é aquilo que a gente falou, são várias esquerdas, né? É. Como tem várias direitas. É por isso que eu estou dizendo. Então, qual esquerda ele está falando? De que esquerda está falando? Exatamente isso. Né? Então, o que é importante... Uma esquerda mais radical, mais Você marxista, comunista? não pode carimbar gente. Uma das coisas muito tristes é botar uma tatuagem em alguém e carimbar a pessoa. Você é isso. Você é isso. Carimbar pessoas é errado. Nós devemos amar o próximo. Eu acho que o Brasil precisa, na minha visão, parar de esticar a corda. Precisamos todos, acho que todos deviam descer do palanque, cuidar uns dos outros. Sermos mais diplomáticos no sentido de aprender a conviver e respeitar. Porque toda vez que eu agrido você, seja com palavras, seja com atitudes, eu vou provocar em você uma reação. Claro. Igual e contrária. E se nós continuarmos assim, vamos sofrer ambos. E se eu não vejo em você também um pouco de Cristo, né? Que é o que ele fala. E coerência. E coerência, né? De estar no morador de rua. Quando o discurso está diferente da prática. Agora, o que não pode, que nós todos deveriam defender, é o seguinte, é que não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Não pode ter uma lei para um e outra lei para outro. Não pode ver só os favores da lei para um e só os rigores da lei para o outro. É preciso existir justiça, igualdade. Todos serem tratados com a mesma dignidade. Se nós aprendêssemos os valores cristãos de verdade, nós poderíamos ter dias melhores no Brasil e no mundo. Perfeito. Fala, Leni. Tem pergunta sem ser polêmica? Não, agora tem um comentário polêmico aqui que eu estou deixando para o final, mas tem uma... Mas tem a ver com o que a gente falou agora, não, né? Não, tem a ver com as escrituras ainda. Tá bom. O Alexandre ele falou aqui o seguinte, ele comentou que Constantino não tomou o cristianismo oficial, já haviam várias traduções da Bíblia antes de Lutero, 6 em alemão, inglês, holandês, italiano. Procede isso, pastor? Não, na verdade não foi Constantino mesmo, foi no período no governo de Constantino, não foi ele que bateu o martelo e disse que agora é oficial, né? Mas foi no governo de Constantino, né? E tem um último comentário aqui do Ítalo Eu Sou. Ele fala aqui o seguinte: se as escrituras fossem solução, Jesus não precisava ter vindo. Ele é o verbo, a palavra, a verdade, não a Bíblia. Tá certo esse comentário, tá errado, pastor? Como que é? Repete. O pensamento dele não está certo. Aqui, se as escrituras fossem a solução, Jesus não precisava ter vindo. Ele entendi. é o verbo, a palavra e a verdade, não a Bíblia. Ok, veja bem. Então vamos responder com a Bíblia. O pensamento dele está equivocado, embora Jesus é a verdade, mas olha o que o próprio Jesus Que ele está falando que só a Bíblia bastaria, não precisaria... não precisaria vir Jesus. Então, Jesus diz assim, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse mais, olha aqui que interessante, examinais as Escrituras, João 5:39, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Deus revelou de 4 maneiras, Vilela. Primeiro, Deus revelou na natureza que criou. Segundo, Deus revelou na nossa consciência, aquele tribunal da lei moral que está dentro de cada um de nós, certo e errado. Terceiro, Deus se revelou de forma especial na sua palavra escrita, que foi orientando o seu povo ao longo dos séculos e vai continuar orientando o seu povo até Jesus voltar. Certo. Quarta revelação, Jesus Cristo, que é a última revelação de Deus. Então, Jesus e a Bíblia não estão disputando, separados, né? Separados ou entrando em choque, um substituindo o outro. Não. A Bíblia nos apresenta Jesus e Jesus veio de acordo com as Escrituras, conforme as Escrituras, para cumprir as Escrituras, para proclamar as Escrituras. E ele dá uma ordem agora para a sua igreja, para ir e pregar este evangelho até aos confins da terra. Então, ele está fazendo confusão aí de que se a Bíblia fosse mesmo tão importante, Jesus não precisava ter vindo. Exato. É porque a Bíblia é tão importante que Jesus veio. E tem uma grande parte da Bíblia que não existiria se não tivesse vindo Jesus. É claro. Aqui foi. E a pergunta polêmica? Não, era esse comentário aqui dele. Era esse? Era esse, Tá. Pastor, o que